Aí, galera, vamos fazer a correção de geometria analítica para reforçar e continuar com os conteúdos, tá legal? O primeiro exercício que vocês fizeram foi assim. Ele deu dois pares ordenados, um foi m mais 2n, m menos 4, e um para x, o outro para y, e o par ordenado 2 menos m e 2n. Um para x, outro para y. E falou que eles estão no mesmo ponto no plano cartesiano. Se eles estão no mesmo ponto, esse tem que ser o mesmo x e esse tem que ser o mesmo y. Então, basta igualá-los. Então, a gente fez m mais 2n igual a 2 menos m e m menos 4 igual a 2n. E caímos num sistema com duas equações e duas incógnitas. Vou passar o m para cá. Vai ficar 2m igual, 2m mais 2n igual a 2. E o outro, m, vou passar para lá, vai ficar menos 2n igual, e vou passar o 4 para cá, ele era menos 4, vem mais 4. Esse aqui está no jeito para eu fazer o método da soma, não é verdade? Somar membro a membro. Ele vai ficar 2m com mais m dá 3m, mais 2m com menos 2n cortou, e 4 mais 2, 6. Eu consigo o valor do meu m, que é 2. Aí eu volto em qualquer uma da equação, voltarei nesta aqui, substituo o m que eu achei que é 2 e acho o n. Eu tenho 2 e devo 4, vou ficar devendo 2. Passo quem está multiplicando, dividindo. Meu n deu menos 1. Aí a alternativa pedia o m elevado a n, não é? Que seria o 2 elevado a menos 1. Que aí o lance era expoente negativo, inverte a base, o expoente fica positivo. Resposta meio. Só que esse m elevado a n deu um probleminha e ele apareceu assim. Então, ficaram as duas alternativas corretas. Quem pôs o meio e quem pôs o menos 2. Esse é um exercício que caiu na FUVEST, né? E dá para fazer de geometria analítica, só saber o conceito aí de localização do par ordenado no espaço, beleza? Aí nós vamos para o segundo exercício, que ele deu um par ordenado que está na origem e o outro par ordenado que tem o 3 para x e o h para y. E ele pediu a distância de P até A. Isso é para a gente exercitar a fórmula, né? Essa distância de P até A, ela é raiz quadrada de x de um menos o x do outro ao quadrado mais o y de um menos o y do outro ao quadrado. Quando vocês ficarem com dúvida, daqui 7 meses, mais ou menos, até chegar no Enem ou mais, de se aqui era mais ou menos, lembra que isso aqui é a hipotenusa. A distância sua é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Soma-se, portanto, tá bom? A distância de P até A vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais h ao quadrado, que é h ao quadrado, e essa é a resposta do exercício. Tranquilo? Se fosse localizar, né, só para a gente conversar mais um pouquinho, o A é a origem, ele está aqui, o ponto A, né? É a origem, e o ponto P, ele é 3 para x e um valor h, que é positivo, né? Para y. Então, aqui está o ponto P. Ele quer saber a distância de A até P. Essa distância é dada pela hipotenusa lá, ó. A distância ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, né? Por isso que a gente soma, tá bom? Tranquilo? Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício, ele dá um ponto A, que é dado por x e 5. E um ponto, ou par ordenado B, que é dado por 3 e x.
e ele pede o ponto médio, não é? Certo? Quanto vale o ponto médio, correto? É isso? Não. Ele dá o ponto médio. O ponto médio ele é 2 e 3. E ele pede o x. Certo? Aí nós vamos lembrar da formulinha. Basta aplicar uma vez, ó. Esse aqui é o x. Eu vou usar aqui o a. Para eu achar como foi feito esse x do ponto médio aqui. Ele foi feito x mais um x do outro dividido por 2. Aí você multiplica em cruz. 2 vezes 2, 4. 4 é igual a x mais 3. Passa o 3 subtraindo, você acha o x. Pronto. X igual a 1. Certo? Ele queria saber o x. Basta eu igualar o x do ponto médio à formulinha que é a soma. Soma-se o x e divide por 2, né? De um e do outro. Se eu tivesse feito por 3 também daria certo. Aí faria 3 igual a 5 mais x dividido por 2, tá bom? Então a resposta do terceiro ficou igual a 1. Vamos para o quarto exercício. O quarto exercício, ele deu o par ordenado A, 4 e 7. O par ordenado B, menos 1 e menos 8. E o par ordenado C, 8 e menos 5. E pediu para a gente informar o perímetro deste triângulo, porque ele falou que esses vértices não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, né? Eles formam um triângulo e ele quer saber o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, o que eu farei? Eu vou localizar esses pares ordenados no plano cartesiano para a gente ver direitinho isso daí. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. O ponto 4 e 7, ele tem 4 unidades para o x e 7 para o y. Aqui eu tenho o par ordenado A. O par ordenado B, ele está menos 1 para x e menos 8 para y. Aqui está o par ordenado B, a localização dele. E finalmente o C, ele é 8 para x e menos 5 para y. Aqui está a localização do C. Com isso, eu formo o meu triângulo. Ele é assim. O que eu vou fazer para responder a soma dos lados desse triângulo? Eu vou calcular a distância de A até C, a distância de B até C, e a distância de B até A. E vou somar os três. Aí eu tenho o perímetro, ou seja, o meu perímetro, que é igual à somatória dos lados, ele vai ser dado por distância de BA mais distância de AC mais a distância de BC, tá? E como que eu calculo a distância de BA? Ela é a raiz quadrada, e aí eu venho nos pares ordenados. Olha o par ordenado aqui, ó. De distância de B até A, ela vai ser raiz quadrada de menos 1 com menos 4, que dá menos 5. Ao quadrado, 25. Mais o menos 8 com o menos 7, que dá menos 15. Ao quadrado, 225. Isso dá raiz quadrada de quanto? 25 mais 225 dá 250. Quando eu fatoro 250, ou separo, eu posso escrevê-lo assim, não posso? E isso fica 5 raiz de 10. Então, o 5 raiz de 10 é a distância de B até A. Ó. Ele vale 5 raiz de 10. Agora eu vou na distância de A até C.
A distância de A até C é esse com esse aqui, ó. Eu vou fazer 8 menos 4, que dá 4, ao quadrado, 16. Mais menos 5 com menos 7 dá menos 12, ao quadrado, 144. Isso vai dar a raiz quadrada de 6 e 4, 10, vai 1, 160. 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10, que vai ser 4 raiz de 10. Então, eu achei o segundo aqui, que é 4 raiz de 10. E, finalmente, a distância de B até C. A distância de B até C vai ser raiz quadrada de... Vamos lá no B e C. O B e C vai ser, ó... Eu devo 1 e devo 8, eu vou ficar devendo 9. Ao quadrado, 81. Tá aqui, 81. Mais... Agora, vamos no Y entre B e C. Eu devo 8 e devo 5, eu fico com menos 8 mais 5. Menos 8 mais 5, ele dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Pronto, né? Isso vai dar a raiz quadrada de 90, que é 9 vezes 10, que vai dar 3 raiz de 10. É ou não é? Então, tá aqui o último... 3 raiz de 10. Finalmente, o meu perímetro vai ser igual 5 mais 4, 9, mais 3, 12, 12 raiz de 10. E essa é a resposta do exercício 4. E finalmente, não menos importante, o exercício 5, ele deu o par ordenado 2 e 1, o par ordenado 2 e menos 6, e pediu o ponto médio. Olha que belezinha. O que é ponto médio? Isso aí é para a gente fixar. O ponto médio, eu somo o x e divido por 2. Deu 2. Isso é o ponto médio do x. E o y, eu somo os y, 1 mais menos 6. E divido por 2. Deu menos 5 por 2. Posso deixar assim. Esse é o ponto médio pedido. 2 para x e menos 5,5 para y. Beleza? Gente, na sequência eu vou passar para vocês a condição de alinhamento e calcular a área de um triângulo. Vou passar também pela regra da mãozinha, porque nós estamos com problema no Teams, tá bom? Um abraço, pessoal.